boa noite, a paz esteja com todos. Amém. Vou dar os recados de hoje, vou ser bem breve, tá? Culto de celebração todos os domingos, às 9h30 da manhã. Domingo agora é Santa Ceia, hein? Vocês não podem faltar, hein? É um culto muito importante. Todos os domingos pós-culto tem o Eros no Alvo. Não sei falar esse nome, não adianta. Exceto o domingo de ceia, tá? Toda terça-feira, culto de oração, às 8h30 da manhã e às 8 da noite. Quintas-feiras, às 8 horas, tem o nosso culto. E de sábado, às 8 da manhã, o jejum do Chose. Amém? Eu recomendo a todos participarem. Né? A gente tem vindo todos os sábados pela manhã e tem sido uma bênção. Deus tem nos respondido, tem trazido resposta para cada um que tem apresentado aqui no altar o seu pedido de oração. Agora eu vou falar dos eventos que a gente tem agora nesse mês. Hoje iniciou o mês de setembro, né? E dia 17 nós vamos ter a ação de doação de sangue, tá? Já está circulando aí nos grupos, já comecei a postar. Doe sangue, doe vida, né? Essa doação de sangue vai ser, tá? Então divulguem nas suas redes sociais, divulguem para seus parentes, amigos, né? A gente vai se encontrar aqui às 8 horas da manhã, que é no dia 17, né? E vai se colocar assim nos carros, vamos se distribuir aí e vamos juntos, tá? Quem quiser ir também separado, quiser ir direto, também pode, tá bom? Dia 24 é o drive-thru da primavera, tá? Então venham participar às 4 horas. Dia 24 também, às 8 horas da noite, tem o culto Eros. E dia 26, que é uma segunda-feira, às 9 horas, temos a ação social, tá? Então eu peço que vocês tragam roupas, agasalhos, né, meias, cobertores. Tragam pra gente poder estar levando pro pessoal na rua, tá bom? Então a nossa campanha do agasalho ainda continua, tá? Então pode trazer, tem uma caixa lá na frente na igreja, pode trazer e colocar lá, tá bom? Agora eu peço que vocês, já terminei os recados, então eu peço que vocês separem a sua oferta. Você de casa também separe a sua oferta. Pode fazer pelo Pix, pode fazer pelo QR Code, tá bom? Quem está em casa. E você que está aqui, se precisar da maquininha, dá um aceno aí, que alguém vai levar a maquininha até você, tá bom? Eu vou ler um texto que está lá em Provérbios 11, do 24 ao 25, tá bom? Não precisa abrir. Eu vou ler aqui para vocês. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Então, não retenha aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, né? Porque no mundo físico, né, o comum é guardar, é reter, né? É sempre ter uma reserva. Nada errado quanto a isso. Mas no mundo, né, no mundo espiritual, quanto mais eu dou, mais Deus abençoa, tá bom? Então, não retenha aquilo que Deus te deu. Abençoe as pessoas, dizime, oferte, né? Graças a Deus a gente tem aqui o Ministério de Rua e as pessoas são bem generosas, né? Então quando eu coloco lá uma lista lá do que eu preciso, do que vai precisar para fazer a comida, tudo, o pessoal já sai doando. Então graças a Deus nossa igreja é bem generosa quanto a isso, né? Mas quanto mais você for generoso, mais a bondade de Deus vai até você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Pai, coloca as tuas mãos, Pai, sobre a vida financeira de cada um dos meus irmãos, Pai. Os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor. Abre portas, Senhor, abençoa, Pai. Se houver alguém no nosso meio passando por dificuldades, Senhor, que o Senhor venha agir nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, declaramos seu poder sobre cada vida, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta. Já vou, para antecipar, já vou apresentar aqui o pregador dessa noite.
né? Meu irmão Ederson, nosso pastor auxiliar. Amém. Aleluia. Que é tremendamente abençoado. Amém? Deus Obrigado, abençoe. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vencendo frio? Muito frio, diga-se de propósito, não? Ou foi só eu que senti frio só nesses últimos dias? Segunda e terça-feira, então, nem se fala, né? Segunda e terça-feira foi bem fria. Ainda teve direito a uma chuvinha. Para vocês que nos acompanham online, que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa vencer o frio e domingo estar aqui conosco, na quinta-feira também estar aqui conosco. Amém? Irmãos, iniciamos aí mais um mês de setembro, glória a Deus. Amém? E por coincidência, né? O primeiro dia útil do mês culminou com o primeiro culto de quinta-feira. Então, assim, para a gente que trabalha na programação da igreja é até mais fácil de organizar, porque a gente sabe muito bem como estruturar e escalonar, né? E Deus vem, né, já há um bom tempo trabalhando no nosso coração. E nesse mês específico de setembro nós queremos falar sobre serviço, né, a importância de serviço. E Deus colocou no nosso coração para falarmos sobre dons no corpo de Cristo. Amém? Irmãos, quando eu falo corpo de Cristo, o que isso remete para vocês? Dons no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Somos nós. É a igreja de Deus. Então, toda vez que a gente vê essa referência na Bíblia, né, principalmente usado pelo apóstolo Paulo, que o corpo de Cristo é o quê? É a igreja. E nós somos membros deste corpo de Cristo. Amém? E Deus tem levantado, irmãos. Deus tem levantado a nossa igreja, né, com a sua maior característica desde a sua fundação, 25 anos atrás aí, que primeiro é o amor. Nós somos uma igreja muito amorosa, né, uma igreja muito acolhedora, uma igreja que não faz distinção de pessoas, que se envolve com as pessoas, temos as nossas ações sociais. Nós sonhamos em realizar muito mais. Eu sei que no coração de cada um aqui arde no coração de fazer mais pela nossa comunidade local. Mas dentro dos recursos que nós temos, nós damos o nosso melhor, né? Somos uma igreja que recebe todos, né, de coração aberto, né? Irmãos que um dia congregaram conosco, que já não estão mais conosco, nós tratamos com todo amor, todo carinho e todo respeito, né? Porque afinal nós fazemos parte do mesmo corpo. Podemos até não estar na mesma igreja, mas nós estamos no mesmo corpo. E também uma das características que nós temos, né, como igreja que vem se levantando nesses últimos anos é um cuidado, um zelo muito grande no que se diz respeito à palavra de Deus, né? Deus tem levantado homens e mulheres, né, que são muito cuidadosos, são muito zelosos na administração da palavra, né? É impressionante como na nossa igreja, eu falo sem medo de errar, nós temos aí um grupo de 10, 12 pessoas, né, extremamente aptas, capazes, né, de ministrar a palavra de Deus, de estar à frente de vários projetos e ações da igreja, que tem total condição de ser um pastor auxiliar, uma pastora auxiliar, ou até mesmo assumir uma liderança de uma igreja. Eu falo isso sem medo de errar, né? É uma característica, né, do ministério do nosso pastor, né, do pastor Rogério e da pastora Terezinha, que é criar líderes, né? Hoje nós temos aí espalhados, né, diversos irmãos e irmãs, né, que um dia congregaram conosco, que hoje são líderes nas suas igrejas, são pastores titulares, são pastores auxiliares na sua igreja. Isso é uma característica muito forte e intensa que nós temos também, que é essa questão de desenvolver liderança e zelo e cuidado pela palavra. Amém? Irmãos, então sem mais delongas, eu gostaria de entrar com vocês naquilo que é o mais importante, que é a meditação da palavra. Por favor, abram suas Bíblias lá em Romanos 12, versículos 6 e 8. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus? Romanos 12, versículos 6 e 8.
Romanos 12, 6 e 8. Amém? Está lá, logo após os evangelhos, Novo Testamento. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Senhor meu Deus, esta, Senhor, é a tua sagrada escritura. Lá, meu Pai, em Romanos 12, capítulos 6 e 8. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por este presente, Senhor, que é a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, por o Senhor, meu Pai, levantar, meu Pai, isto, meu Pai, no coração, meu Pai, da nossa igreja, meu Pai, de meditarmos, meu Pai, acerca, meu Pai, do serviço com a utilização dos nossos dons. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, usa, Senhor, a minha vida, Senhor, de acordo com a sua vontade. Senhor, que apesar, meu Pai, das minhas falhas, das minhas imperfeições, dos meus pecados, que a tua palavra, meu Pai, seja levada, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, que o teu povo, meu Pai, que está aqui presencialmente, que está nos acompanhando online, possa, meu Pai, absorver, meu Pai, mais, Senhor, de Ti, aprender mais de Ti. Que tenha um coração aberto, meu Pai, uma terra, meu Pai, verdadeiramente arada. E que eles possam, meu Pai, nutrir, meu Pai, esta terra, meu Pai, arada, com essa semente que será plantada hoje, com a oração, com a meditação da palavra, com o jejum, meu Pai, que cada um, Senhor, faz diariamente. Esse, Senhor, é o meu pedido e o meu clamor a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Igreja, podem vos assentar, por favor. Irmãos, nós vamos falar sobre dons nesse mês de setembro. E dons atrelados a serviços. Deus deu para mim e para você dons. Deus deu a todos dons. Lemos aqui alguns dons, uma relação de alguns dons. Talvez você leia e fale assim, poxa, eu tenho esse dom. Poxa, fulano tem esse dom. Pô, fulana tem esse dom. Poxa, o Ederson tem esse dom. Ah, esse dom aqui o Ederson não tem. E realmente, irmãos, na igreja é assim. Deus, conforme a sua graça, distribuiu dons e talentos. E Deus, na sua excelência, na sua glória, determinou que, olha, eu vou dar tais dons para o Ederson, tais dons para a Silvana, tais dons para a Tati, tais dons para o Agostinho. Para quê? Para que eu e você possamos complementar um ao outro. O objetivo de Deus dar dons diversos aqui, que eu possa complementar você e você possa me complementar, para que eu e você possamos exercer a obra dele, trabalharmos verdadeiramente como um corpo. Esse é o objetivo de Deus nos ter nos dado dons. E o dom, irmãos, ele é um presente oferecido por Deus a nós. E eles são, irmãos, para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, não é única e exclusivamente para o seu bem. Não é uma coisa individualista, não é uma coisa específica só para mim. Todo dom ele tem que ser compartilhado. Este é o propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, estudando um pouco acerca de dons, eu aprendi uma coisa interessante, né? Estava meditando, pegando algumas referências, aí eu peguei um livro, né, de um pastor norte-americano, e eu descobri, irmãos, que a palavra dom em inglês, ela é gift. E gift também significa presente. Não sei se você já viu já em algum comercial, algum produto que você comprou, tem lá, se você vê lá, gift, G-I-F-T, mudo, quer dizer presente.
E é a mesma palavra que no idioma inglês é usado para definir a palavra dom. Olha que interessante. Então, irmãos, o dom, ele é um presente. É algo que é dado a Deus para mim e para você. E como eu disse, ele não é só para o meu benefício. Ele é para benefício da igreja como um todo. É o que a gente aprende lá em 1 Coríntios 12, 7. Se você puder anotar, se conseguir abrir aí rapidamente, ó, 1 Coríntios 12, 7, diz assim, ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O dom, irmãos, aqui em 1 Coríntios 12, 7, se você ler um pouquinho antes, ele vai dar uma relação de uma série de outros dons. E aqui ele fala que ele é visando o bem comum. Então o dom, irmãos, ele tem que visar, além do meu bem pessoal, o seu bem pessoal e o bem da igreja como um todo. Irmãos, e aqui tem uma coisa interessante e importante. Tudo que Deus nos dá, um dia Ele irá pedir contas. Amém? Então, se Deus te deu um dom, te deu um talento, você precisa utilizá-lo em benefício da sua família, em benefício da sua igreja, em benefício da sua comunidade. Porque um dia Deus vai verificar se você usou esse dom de forma adequada. É o que a gente vê lá em Lucas 12, 48, parte B. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, irmãos, eu, no meu caso particular, quando em junho do ano passado o pastor Rogério me convidou para estar auxiliando ele, eu fiquei ainda estou bastante assustado, porque eu sei da responsabilidade que é. Então eu ganhei uma responsabilidade adicional, e eu sei que essa responsabilidade adicional, ela vai gerar de mim, uma expectativa maior da parte de Deus e do meu pastor. Porque mais está sendo me dado, uma confiança maior está me sendo dada. E essa confiança que está me sendo dada, ela vai exigir de mim uma maior dedicação, um maior esforço. Amém? E a vida cristã, irmãos, ela é baseada, em primeiro lugar, a quê? A servir a Deus. Esse é o nosso grande propósito, servirmos a Deus. E uma das maneiras, irmãos, que nós temos de servir a Deus é o quê? É servir ao meu próximo. É auxiliar o meu próximo. E eu sirvo e auxilio o meu próximo com o quê? Com os meus dons e talentos que Deus me deu. Então, se você tem um dom de cantar, igual a Sil, a Cláudia e o Cláudio fizeram agora, elas nos serviram usando o seu dom de cantar, de louvar. O Heitor está aqui com o dom dele de usar os recursos aqui de internet, e ele está louvando a Deus e servindo a mim e a você. Eu estou aqui nesse momento servindo vocês, trazendo a palavra. O André, a Margarete estão ali na frente da igreja agora, nesse momento, servindo a igreja como um todo, ficando na recepção, recebendo as pessoas. Esses são todos dons e talentos que Deus usa. E nós, irmãos, precisamos usar todos os nossos dons e talentos em prol do meu próximo. É o que a gente aprende lá em Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Amém? Irmãos, isso é uma coisa muito importante que nós já vemos aí trabalhando desde o ano passado, o Evangelho, irmãos, ele não é sobre mim. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Cristo. E depois de Cristo, ele é sobre eu ser uma bênção na vida do meu próximo. É eu servir. É eu realmente fazer a diferença na vida do meu próximo. E eu convido a vocês a estar participando conosco nessas quintas-feiras, aprendendo. Nós lemos aqui diversos dons. Cada um deles será explicado individualmente. Homens e mulheres preparados, tementes a Deus, irão compartilhar com vocês a revelação de Deus
sobre este dom. E no último culto de quinta-feira, né, desse mês, a gente vai ter aí um fechamento com chave de ouro, né, para brindarmos aí um resumo, uma visão geral sobre esses dons e talentos. Amém? E o primeiro, assim, depois de darmos aí essa visão geral aí para vocês sobre a questão de dons, nós iremos falar sobre o primeiro citado aqui em Romanos 12, que é o dom de profecia. Amém? Irmãos, e falarmos sobre o dom de profecia é algo que a gente precisa ter muito cuidado, precisamos ter muito zelo, tá? Porque o dom de profecia, infelizmente, ele foi por muitos anos banalizado no meio cristão, principalmente nas igrejas neopentecostais, né? Isso acontecia muito, infelizmente, irmãos, ainda acontece. Em menor escala, né, mas ainda acontece. Eu vi, irmãos, recentemente aí, assim, eu acabei dando risada, né, mas na verdade eu deveria ter chorado. Estava lá vendo meu feed de notícias lá do Instagram e passando. Aí chega lá é um trecho de uma ministração. Um rapaz lá está ministrando a palavra. E ele chega, né, está lá ministrando, ele chega assim e ele aponta. Irmãos, Deus está me revelando agora que a palavra Mateus. Você é Mateus? Aí a pessoa responde para ele, não sou Mateus. Você tem um amigo Mateus? O rapaz, não tenho nenhum amigo Mateus. Você tem um parente por nome Mateus? Ele, não, eu não tenho nenhum parente por nome Mateus. Ah, então é sobre Mateus 1 que Deus quer falar com você. O camarada, irmãos, e detalhe, irmãos, uma igreja lotada, irmãos, lotada de gente. Senhor Jesus, é duro ver isso, é dolorido ver isso. Ver pessoas banalizando, irmãos, a palavra de Deus. E, irmãos, profecia, ela tem os seus significados. E eu fui pesquisar lá, irmãos, no dicionário, né? E a palavra profecia, ela tem basicamente 5 grandes significados. Eu quero compartilhar eles com vocês aqui. O primeiro significado que a palavra profecia tem, irmãos, é o quê? Profecia é um prognóstico baseado em fatos. Ederson, você falou bonito, mas eu não entendi. Prognósticos baseados em fatos. O que é isso, irmãos? É quando nós baseamos em dados e fatos que nos levam a um prognóstico, a uma previsão futura. E eu vou te dar um exemplo prático que todos nós acompanhamos. É a meteorologia. A meteorologia, né? No dia lá à noite, no jornal, você vê lá, a previsão do tempo amanhã é de chuva, né? A previsão do tempo amanhã é de frio. Então o que a gente já faz? Já separa lá a roupa de amanhã, separa a sombrinha, separa o guarda-chuva. Porque tem um prognóstico baseado em dados. Então a meteorologia tem todo um método, tem todo um estudo que é realizado de tendências onde você pega, né, e dali você tira um prognóstico futuro. Não é certeza daquilo que aquilo vai ocorrer, mas normalmente acerta muita coisa. Amém? E no nosso meio, irmãos, essa questão de prognóstico futuro, muitas vezes, nós vemos pessoas agindo de má fé e usando técnicas para fazer profetada. E normalmente essas técnicas é feito como, irmãos? É feito com perguntas abertas, usando uma alta carga emocional. E usando, irmãos, isso de uma forma pesada nas pessoas. E normalmente essas pessoas, elas estão vulneráveis emocionalmente. E dali elas vão fazendo perguntas abertas, até descobrir, irmãos, uma situação real. E lançar palavras de motivação e promessas genéricas. Então, irmãos, tenho certeza que todos vocês já viram em algum momento, pessoas,
Ô irmãos, Deus está me revelando que tem alguém passando por um momento de luta, de dificuldade. Alguém passando por luta e dificuldade não é novidade nenhuma. Aí a pessoa percebe que tem alguém que está ali mais emocionada, chorando, aí chega, direciona uma palavra mais específica para aquela pessoa. Meu irmão, essa situação está difícil para você? Eu assim, sim, está difícil para mim, a pessoa está ali emocionada. E ali, irmãos, ela vai puxando, lançando perguntas abertas, perguntas genéricas, né, em que leva a diversas interpretações, até que ela consegue pegar ali uma situação que aquela pessoa está. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área sentimental, e ali ela, no final, ela fecha dando uma palavra de motivação e fazendo promessas genéricas na vida. Não, porque Deus vai te abençoar, porque isso, porque aquilo. Então, irmãos, é uma estratégia e ela é usada, irmãos, de forma genérica. Então, a pessoa coletou informações daquela pessoa e dali ela lançou uma profecia. Profecia entre aspas, tá bom, irmãos? Uma outra definição que a gente tem, que ela é um presságio anunciado por pessoa que supostamente interpreta o futuro. No nosso meio, a gente costuma chamar isso de profetada. É a famosa profetada. Alguém já recebeu uma profetada aqui? Eu já recebi algumas profetadas na minha vida já. Então, irmãos, ela também usa de técnicas abertas e usa uma alta carga emocional. E ela normalmente é usada em grupos maiores, onde se identifica problemas comuns para todos. Né? Eu já vi pessoas usando de má fé, foram ministrar numa cidade que sofreu com chuvas intensas, com chuvas fortes, onde muitas pessoas perderam casa, perderam carro, perderam bens, perderam comércio, e a pessoa, de uma forma genérica, lança, não, porque Deus vai te honrar, Deus vai te restituir, Deus isso, Deus aquilo outro. Então, de uma forma genérica. Essas duas situações, irmãos, elas têm uma característica muito grande. Elas erram por atacado e acerta no varejo. Então, ela lança um monte de coisa. Poxa, se eu lançar aqui, se eu fazer 100 perguntas para você, pelo menos uma eu devo acertar. E eu acertando, e usando essa técnica, eu venho com uma palavra em cima, isso vai... Nossa, é verdade, ele está revelando mesmo. E não é, irmãos. É meramente uma técnica utilizada para manipular pessoas. Mas, irmãos, profecia não é só manipulação. Profecia é algo sério e é algo que existe. E eu creio que Deus usa ainda homens e mulheres para profetizarem em nossas vidas. Um outro tipo de profecia, irmãos, que nós temos, que é a chamada predição divina por meio de profetas. Eu vou dar aqui para vocês uma muito conhecida e uma muito famosa, que eu tenho certeza que vocês já leram, e normalmente a gente lê ela no Natal, que é Isaías 9, versículos 6 ao 7. Essa foi uma profecia que o profeta Isaías lançou. O que diz lá em Isaías 9, de 6 a 7? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, esta aqui é a profecia acerca do nascimento de Jesus, efetuada pelo profeta Isaías. E a Bíblia, irmãos, ela é riquíssima em profecias. No Antigo Testamento, nós temos 18 livros proféticos, que se iniciam lá em Isaías e vai até Malaquias. Tem ainda uma outra subdivisão, que são os profetas maiores e os profetas menores, tá? Mas trazendo aqui uma visão geral para vocês. E, irmãos, nesses livros, Deus revela para o povo de Israel acerca do seu futuro e as profecias acerca da vinda do Cordeiro, da vinda de Jesus. E no Novo Testamento, irmãos,
nós temos o livro da grande profecia, que é o livro de Apocalipse, né? E aí também tem uma outra coisa interessante que eu aprendi, né? Que se você for procurar lá numa Bíblia no idioma de inglês, você vai ver que lá o último livro, ele se chama Revelations, que é revelação, que é Apocalipse. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele é a revelação que Deus deu para o apóstolo João acerca da volta de Jesus. Amém? Então, irmãos, a Bíblia ela é cheia de profecias. Mas aqui, irmãos, tem algo importante. Tá? As profecias que foram feitas na Bíblia, elas são específicas para a Bíblia. E não há mais absolutamente nada que deve ou venha a ser incluído na palavra de Deus. Então, irmãos, muito cuidado quando você vê alguém falando, não, porque Deus me revelou que lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, tal coisa vai acontecer. Né? Quem aqui que se lembra? Não, porque o mundo vai acabar no ano 2000. Né? Nós estamos em 2022 já, o mundo não acabou. Eu lembro, irmãos, nos anos 2000 eu era novinho ainda. E existia um pânico, irmãos. Teve grupos de pessoas que cometeram suicídio coletivo, irmãos. Não sei quem aí se lembra dessa época aí, mas virou notícia. Pessoas se reuniram, não, o mundo vai acabar no ano 2000. Então, antes de acabar no ano 2000, vamos nos matar todo mundo aqui. E teve diversas outras datas, né, que seria que o mundo iria acabar também. Então, são profetadas clássicas e de pessoas que normalmente querem acrescentar revelações à Bíblia. Então, irmãos, isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Quando você vai trazer uma palavra. Nós meditamos, né, na palavra de Deus, e às vezes Deus nos demonstra coisas acerca da sua palavra. E quando a gente está lá meditando na palavra de Deus, e a gente vê algo que a gente pensa, não, isso Deus está dando só para mim. Cuidado. Converse com alguém mais experiente, estude um pouquinho mais, né? Porque a Bíblia, irmãos, existe, né, uma matéria específica, que é a teologia, que milhares de pessoas estudam as Sagradas Escrituras há séculos. Então, assim, não quero aqui desanimar ninguém e dizer que Deus não pode revelar algo único e exclusivamente para você na palavra dele, irmão. Mas cuidado. E ainda mais, se o seu objetivo é com essa revelação de Deus, não, porque Deus me revelou que eu tenho que montar uma igreja, não, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo outro, não. Deus me revelou que eu tenho que sair da igreja que eu estou, porque eu li lá no versículo, e Deus me revelou que eu tenho que levar o meu grupo para fora da igreja. Irmãos, furada, não entre nessa. Amém? E também, irmãos, ela é a anunciação e interpretação da vontade e dos propósitos divinos. Isso é profecia. É quando Deus levanta uma pessoa temente a Deus para anunciar a sua vontade e os seus propósitos. Eu, irmãos, já recebi profecia na minha vida muitos anos atrás. Ainda na igreja de Ceia, em cima, eu me lembro como hoje. Acho que só os mais velhos vão se lembrar disso. O pastor Rogério convidou 2 pastores norte-americanos lá do Catch and Fire. Quem lembra? Claudinha, você lembra, eu sei. Erli, quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Isso, irmãos, deve ter sido no 3º, 4º ano da igreja. Creio eu. Irmãos, eu era um adolescente, um pouquinho mais. 5 anos, sei lá, aproximadamente. Eu sei que tem bastante tempo, irmãos. Eu era um adolescente, devia ter meus 15, no máximo. Não, eu tinha menos de 18, e a Silvana começou a me namorar, eu tinha 19, então eu tinha uns 15, 16 anos no máximo, irmãos. E lá, durante essa ministração, um desses pastores, ele me chamou, e ele orou para mim, orou comigo, né, especificamente, e ali Deus lançou uma série de promessas sobre a minha vida. E muitas delas vêm se cumprindo. E uma delas, ela se cumpre hoje, que é eu estando aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Isso foi uma das coisas que foi levantada, né, que eu estaria ministrando da palavra, que Deus me usaria grandemente na sua palavra. E eu creio, irmãos, estou aí disponível para fazer a vontade de Deus. E Deus realmente, irmãos, levanta homens e mulheres, né, para estar ministrando, profetizando assim na nossa vida.
Irmãos, na Bíblia tem um exemplo muito bom que eu gosto sobre essa questão de anunciar a vontade de Deus e os seus propósitos. E eu tenho certeza que vocês já cantaram, já leram e já releram isso, que está lá em Jeremias 29, 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperanças e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Irmãos, esse trecho aqui de Jeremias, ele é muito conhecido. É canção, louvor, ministrado, muito bem conhecido. Irmãos, ela traz realmente grandes verdades. Mas eu quero trazer para você um desafio hoje, irmãos. Leia Jeremias 29 por inteiro. Irmãos, muito do que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, você vai encontrar muito bem detalhado, muito bem explicado lá em Jeremias 29. Com todas essas etapas de profecias. Você vai ver lá que vai ter trechos que vai falar de profetada, de gente que falou em nome de Deus e não estava falando realmente em nome de Deus. Então separe um tempo, é o único capítulo. Leia com calma, pausadamente, leia, releia, questione. Né? Se você quiser procurar algum material específico, procure, que aqui você vai aprender muito acerca de profecia. Amém? E, irmãos, por fim, eu quero abordar com vocês uma outra característica da profecia, que é um ensinamento ou exortação moral inspirada por Deus. Então, irmãos, é quando Deus usa um homem e uma mulher para profetizar, para exortar em nossas vidas sobre algo em que nós estamos passando. Isso aqui, irmãos, é interessante, porque Deus pode realmente revelar. Mas de uma coisa eu te falo, Deus não faz isso de uma forma que venha a te expor. Então, se em algum momento, irmãos, Deus tocar algo no seu coração para você falar para uma pessoa, chegue nela, fale para ela. Às vezes é um pecado que está oculto e Deus revela. Você, irmão, Deus está me revelando aqui, tal situação. Isso faz sentido para você? Isso está realmente acontecendo? Se estiver acontecendo, vamos orar para que essa situação seja quebrada. Irmãos, é um princípio básico que a gente aprende em gestão de pessoas que Deus, Jesus Cristo, usa desde que o mundo é mundo. Né? Elogiar, nós elogiamos publicamente. Corrigir, nós corrigimos individualmente. Então, se Deus revelar para você alguma coisa sobre a vida de uma pessoa, converse com essa pessoa. Tenha cuidado. Seja amoroso. Venha agir de uma forma com empatia. Irmãos, um exemplo que a gente tem na Bíblia sobre uma exortação nesse sentido é lá em Amós. Né? Mais especificamente Amós 5,14, que diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Amém? Então, irmãos, Deus, ele revela sim. Temos, irmãos, muito absurdos aí que nós vemos, mas isso, irmãos, não nos dá o direito de tirarmos a importância e a relevância das profecias em nossas vidas. Tá? Nós não podemos, obviamente, banalizar a questão das profecias, mas nós também não podemos deixarmos de acreditarmos nas profecias. É igual a graça, irmãos. Nós vemos aí igrejas com a chamada hipergraça. Você pode tudo, vale tudo, faça o que você quiser, quando você quiser, que você vem aqui uma vez por semana, está tudo certo. Não, irmãos, a graça de Deus não é assim. Tá? Quando eu realmente entendo e compreendo o sacrifício de Jesus na cruz por mim e a graça que ele derramou sobre a minha vida, eu me distancio do pecado. O pecado não é mais regra na minha vida. Pecado é exceção. Eu não fico
no pecado. Todos nós estamos sujeitos a errarmos, a cometermos um erro, a pecarmos. Mas a questão é, eu vou ficar ali? Vou ficar ali chafurdando lama? Vou ficar ali chafurdando lixo? Não, não é isso. Irmãos, nós precisamos fugir do pecado. Infelizmente, irmãos, o pecado ele é algo intrínseco à natureza humana. É um verdadeiro vício que nós temos e nenhum de nós. E como nós combatemos um vício, irmãos? Não sei se alguém aqui algum dia já foi viciado em álcool, drogas, jogos, sexo, o que quer que seja. A pessoa, assim, todos esses grupos de autoajuda que nós vemos, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eu preciso vencer dia a dia. Eu tenho que evitar a primeira dose. E o pecado é igual. Eu diariamente eu luto contra o pecado. Sim, hoje eu não irei pecar. Eu posso sim, eventualmente, pisar numa poça de lama. Aqui vou usar a poça de lama simbolizando um pecado. Mas eu tenho a opção de tirar meu pé daquela poça de lama, ir lá, lavar meu sapato, lavar minha meia, lavar minha calça, tomar um banho e me purificar novamente na presença de Jesus. E quando eu ver novamente aquela poça de lama, eu me desvio daquela poça de lama. Eu não piso nela novamente. Agora, infelizmente, tem pessoas, né, que faz questão, né, de ir lá, pular e repula e samba na poça de lama do pecado. Não é isso que Deus quer para nós. Amém? Irmãos, já indo aqui para a reta final, algo muito importante que eu quero aqui trabalhar com vocês é... Legal, Ederson, você falou bastante coisa aí, mas como que eu identifico falsos profetas e falsas profecias? Isso é importante, irmãos. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. E olha que interessante, irmãos. Jesus avisou a mim e a você que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos, irmãos, ficarmos atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens e mulheres de Deus e os falsos profetas. Está lá em Marcos 13, 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. E uma característica, irmãos, de uma profecia falsa e de um falso profeta, ela pode parecer ser óbvia, mas é verdade. Primeiro, a profecia não se cumpre. Simplesmente não se cumpre. Parece óbvio, irmãos, mas essa é uma grande verdade. Essa é a primeira regra para identificarmos um falso profeta. Se as suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram profecias claras e que se cumpriram. Deuteronômio 18, 21, 22. Mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Irmãos, palavra de Deus, como sempre, perfeita. Outra questão que nós identificamos um falso profeta, uma falsa profecia é os frutos da vida daquela pessoa. Então, por isso, irmãos, muito cuidado, né? Eu não recomendo. Tem pessoas que gostam, né? Tem gente que vai, né? Não, vou quinta-feira na igreja, vou domingo aqui no Ministério Rio de Vida, mas sexta-feira, lá perto de casa, tem uma igreja que tem um culto, eu vou lá de vez em quando. Na terça-feira, tem uma igreja que tem outro culto, eu vou lá de vez em quando. Irmãos, você tem o seu livre-arbítrio, ninguém aqui está falando, não, você só pode frequentar aqui. Não, não é isso. Entendeu? Mas cuidado, porque você não sabe o que você vai receber lá. E se você não conhece a história, a vida daquela comunidade, você tem que ter cuidado redobrado. Aqui vocês todos conhecem a história do pastor Rogério, pastora Terezinha, minha história, história do Lucas, história do Marcelo.
história de tantos outros aqui. Pessoas que estão compromissados com esta obra há muitos anos. E vocês veem os frutos das nossas vidas. Ser, irmão, um falso profeta, ele pode até falar muito bem. Normalmente são pessoas que têm o dom da oratória, irmãos. Ser um grande líder é até fazer sinais e maravilhas. Mas por ser um falso profeta, os frutos da sua vida são ruins. E podemos, irmãos, identificar facilmente pelos frutos. Tá? E como é o caráter de um profeta? Ele demonstra o fruto do Espírito em sua vida? Ou será que ele mostra mais fruto da carne na sua vida? Um falso profeta, irmãos, também pode ser reconhecido por causar discórdia e promover controvérsias sobre assuntos de menor relevância. Então, quando você vê, não, irmãos, um líder de um grupo, fala assim, não, porque Deus me revelou. Então, ele está ali trabalhando com aquele grupo ali dentro da igreja, está dando profetada para aquele grupo. Então, fique atento, tá? Não caia nessa. Mateus 7, 15 e 16 é muito claro. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Novamente, palavra de Deus clara e perfeita. Irmãos, um ponto que eu acho que é mais importante para você definir se realmente é uma profecia ou se é uma profetada. É quando traz ensinamentos que não são bíblicos. Né? Então, não, porque Deus me revelou que você vai encontrar um homem casado e ele vai largar a mulher dele e vai ficar com você. Não, porque Deus me revelou que ele vai te dar uma estratégia de você roubar um banco. Não, Deus me revelou os 6 números da Mega Sena. É engraçado, né? Esse tipo de profetada a gente não vê, né? Os 6 números da Mega Sena, nunca ninguém profetizou, né? Nunca ninguém profetizou. Por que será, né? Ensinamentos que não são bíblicos, irmãos. O falso profeta, ele pode até parecer convincente. Quando o caráter dele parece até que é bom. E ele evita, sabe, entrar em temas polêmicos. E às vezes é difícil você identificar esse falso profeta. Mas, irmãos, quando você confronta com a palavra de Deus, irmãos, batata. Não tem como você ter mais dúvida. O falso profeta, irmãos, ele não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas ele usa de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto. Por isso que eu falei para vocês meditarem com mais calma em Jeremias 29. Se você pega só aquele trecho, é só coisa boa, é só promessa, é só maravilha. Mas tem uma série de consequências para o povo de Deus também em todo o capítulo 29. Então, irmãos, tem uma premissa básica quando a gente vai ministrar, é texto fora do contexto, ele é pretexto. Então eu posso, né, criar uma narrativa legal, uma historinha legal, criar, né, vou usar o termo da moda aí, que é o storytelling, que é contar uma história. Né, eu faço lá com começo, meio, fim, ponho lá técnicas emocionais no meio dela e eu levo você para, você sai daqui querendo, né, achando que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha. E, irmão, se não tiver baseado na palavra de Deus, não vale de nada. Gálatas 1:8 é muito claro. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, irmãos, pode vir um anjo do céu. Se esse anjo do céu falar alguma coisa que não for confirmado na palavra de Deus, não valeu de nada. Quanto mais um homem mortal, assim como eu. Amém? Para você que nos acompanha online, obrigado pela sua atenção. Convido você a estar se envolvendo conosco. Em domingos, nós tivemos aí os recados com a nossa irmã Tati. Temos muitas atividades aqui na igreja acontecendo, então venha assim, turma conosco. Que Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém. Aleluia.